Fala, galerinha esperta do sexto ano, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui começando mais uma aula número 107 de língua portuguesa do sexto ano, tá? Antes de iniciarmos propriamente dito o conteúdo, vamos àqueles recadinhos, né? Lembre de fazer as suas atividades do Classroom, lembre de fazer também as atividades enviadas pelo seu professor. E aqueles alunos que não têm acesso, lembrem de retirar os materiais impressos no seu colégio. Sempre lembrem, né, qual é o dia correto para a retirada. As escolas elas têm um dia programado para essa retirada ou devolução. Tranquilo? Então vamos, aqui eu estou com o Paulo, tudo bem, Paulo? Então o Paulo está aqui nos ajudando hoje, fazendo um intérprete de Libras, né, para os nossos alunos surdos da rede estadual. E também você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, né, a esta aula. E então vamos aos objetivos. Quais são os objetivos? Novamente nós vamos trabalhar com infográficos, né, uma sequência de aulas sobre infográfico. Nós vamos fazer a leitura de infográfico, vamos fazer a identificação do tema do texto. O infográfico é considerado texto, como a gente viu na aula anterior. Nós vamos fazer a localização de informações explícitas do texto, vamos interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso, tranquilo? E, por fim, nós vamos fazer a identificação da finalidade deste texto, desse gênero textual infográfico. Bacana? E os conteúdos, gênero textual infográfico e a linguagem, a linguagem verbal e também a linguagem não verbal, que são as imagens, né, cores, gráficos e outros elementos. Bacana? Então, pessoal, eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão aqui comigo. Então, preste atenção aqui. Então, eu quero fazer uma contextualização. O que é contextualizar, pessoal? Então, notar o que está à nossa volta, o que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a respeito do tema aqui abordado. Então, observe aqui a imagem. E a perguntinha que eu trago aqui para você. Como estamos cuidando da água, esse bem tão precioso? Como será que está a nossa preocupação a respeito da água? Então, nós trabalhamos várias aulas com essa temática, né? Analisando notícias, infográficos, com esse tema. Observe aqui nesta imagem o que está sendo abordado. Nós temos o que ali? Temos o planeta, o planeta Terra. Temos uma torneira, uma gotinha de água, temos ali uma planta, né, um verde bem vivo, e nós temos aqui o mar, né, nós temos a totalidade da água apresentada no nosso planeta. Como está aí a situação no seu município? Está tendo racionamento, economia de água? Como está na sua residência? Vocês economizam água? Vocês fecham a torneira na hora de escovar os dentes? Vocês, na hora que estão lavando as mãos, passam o sabão antes, né? Não deixam a água correr, né, sem necessidade? Né? Puxa a descarga somente no momento apropriado, para que não haja desperdício de água? Enfim, vários métodos que nós podemos utilizar para economizar água. Então, bem importante. Então, esse é o nosso tema novamente que nós vamos abordar nos nossos infográficos. Tranquilo? Então, sempre preste atenção, sempre cuide, né? Esse bem precioso, ele é finito, ele não é infinito. Se nós não cuidarmos, nós teremos problemas. Até porque nós temos muita água no nosso planeta, mas a água, para que nós consigamos beber, ela não é muita, né? A quantidade de água potável, né, que é a água própria para beber, ela é muito limitada. Tá bom? Então, vamos ter essa preocupação com o nosso planeta, com a nossa cidade e também com as próximas gerações. Tranquilo? Então, agora eu quero convidar você para fazer a leitura comigo deste infográfico, tá? Que ele fala sobre o quê? Sobre o consumo de água, tá? Que é a nossa temática de hoje. Então, diz assim aqui, ó. Não deixe o consumo de água virar seu pior pesadelo, tá? E aqui nós temos vários quadros com várias informações presentes sobre o gasto de água em cada uma dessas ações. Então vamos observar essas informações e na sequência as imagens que estão compondo esse infográfico. Então, torneira aberta, quanto de gasto, né?
Por 1 minuto, né, ela aberta, nós gastamos entre 12 e 20 litros de água. É muita água, né, pessoal? Lavando roupa, né, usando a máquina de lavar, nós usamos de 80 a 120 litros de água. Então é muita água, né? Às vezes nós temos uma pouca quantidade de roupa e poderíamos esperar acumular mais para lavar, né? E nós acabamos não fazendo isso e o que acaba consumindo mais água. Sobre o banho no chuveiro, 5 minutos de banho equivalem a 60 litros de água em média, né? Não é um número bem exato, mas em média é isso. Sobre o banho na banheira, né? 150 até 200 litros de água, então é muita água. Sobre a torneira pingando, né, gotejando ali, nós temos 46 litros em média consumidas, né, uma pequena gotinha ali saindo um tempo um pouco demorado, nós temos 46 litros de consumo. E a descarga do vaso sanitário consome em 6 segundos cerca de 10 litros de água. Então, muita água, nós temos que saber usar com muita qualidade, né, com cuidado, para que esse bem não acabe, ou para que a gente não tenha prejuízos aí futuramente. Tranquilo? Agora eu quero convidar você a observar as imagens que estão compondo aqui o nosso infográfico, né? Que imagens são essas? São imagens diversas, né, pessoal? Observe, imagens diversas. Existem pessoas, existem ali personagens, né? Nós temos ali um dinossauro aqui presente. Nós temos ali uma ilustração ali querendo mostrar algo em relação a filmes de terror, né? Olha aqui o título, né? Virar o seu pior pesadelo. Quando fala em pesadelo, fala em alguma coisa assustadora, algo desagradável, enfim, né? Então a imagem ela está querendo colocar isso. Se nós não economizarmos água, nós teremos problemas, nós teremos algo desagradável na nossa vida, no nosso dia a dia. Beleza? Agora eu quero convidar você a realizar a primeira atividade aqui comigo, tá? Essa atividade está relacionada ao nosso infográfico observado, tá? O que está sendo pedido aqui para você? Qual é o tema principal do infográfico apresentado até o momento? Pensa um pouquinho e já voltamos.
Beleza, pessoal, vamos lá? Vamos ver qual é o tema principal do nosso infográfico? Então, a temática apresentada aqui diz respeito ao desperdício de água, tá? Ou seja, o consumo descontrolado. Então, quando nós não temos o controle, nós temos problemas, né? E nós podemos ter o pesadelo ali de que trata o nosso infográfico. Tranquilo até aqui? Agora eu quero que você observe aqui comigo quais são os elementos que formam o nosso gênero aqui infográfico. Então veja aqui. O gênero é formado por quadros, tá? Gráficos, flechas ou indicadores, temos imagens ilustrativas e elementos visuais diversos, temos ícones ou símbolos, temos textos curtos, temos dados e estatísticas e também nós temos o uso de diferentes cores e tonalidades. Isso tudo para que a gente tenha uma noção e consiga fazer a diferenciação daqueles dados e daquelas informações. Bacana? E sobre os textos verbais e não verbais apresentados? Então, eu quero que você observe aqui comigo, em relação aos textos verbais e não verbais presentes no infográfico. Os textos apresentados no infográfico, eles possibilitam ao leitor construir um sentido. De que forma? Pela combinação de imagens com a escrita. Assim, a leitura ela acaba ficando ágil e agradável, tá? Além disso, algumas pessoas elas são mais visuais, né? Tem pessoas que elas aprendem mais observando do que lendo propriamente um texto, tá? Outra coisa, elas acabam observando esses recursos, então, de imagem, de cores, né? De simbologias, e elas deixam um pouquinho de lado essa questão da linguagem verbal, que é aquela linguagem escrita, né? As pequenas frases ali presentes. Tranquilo até aqui? Agora eu quero convidar você, aluno, a responder comigo a atividade número 2, tá? Em relação ainda a esse infográfico que nós trabalhamos até o momento. Então eu quero perguntar para você, para qual público esse texto verbal e visual é destinado? Pense um pouquinho e já voltamos. Bacana, pessoal, vamos lá. Então, qual é o nosso público-alvo para o gênero infográfico?
Então, possivelmente, o público-alvo, né, deste infográfico são crianças, adolescentes e jovens, especialmente porque foram utilizados ali recursos, elementos da literatura, né, relacionados ao imaginário e também às histórias de terror. Por exemplo, ali o dinossauro, né, existem cenas ali assustadoras, ali sugeridas, então tudo isso ele faz parte, né, desse público-alvo mais jovem, adolescente ou ainda crianças. Não é tão direcionado aos adultos, embora ele tenha informações que sirvam também aos adultos. Tranquilo? Agora, vamos observar alguns elementos outros, tá? Presentes aqui no nosso infográfico, além daqueles já citados anteriormente. Então, uso de textos atrativos, né? Títulos bastante chamativos, atrativos. Apresentação de estatísticas de uma forma mais simples, tá? O tamanho e o formato eles são adaptáveis ao conteúdo. Então, existem alguns infográficos muito grandes, né? Que ocupam uma página ou 2 páginas de uma revista, por exemplo, e existem infográficos que são pequenos, tá? Então, eles são adaptáveis tanto ao conteúdo quanto ao público. O uso de imagens e tabelas, e além dos símbolos, facilita bastante, né, a compreensão ali dos dados, das informações. O tema ele é bem definido. É difícil você ler um infográfico e não perceber qual é o tema que está sendo abordado. Então, é muito fácil de observar, tá? E também a apresentação com pouca poluição visual, não tem muita palavra, muita... Né, às vezes tem, né, nesse infográfico aqui nós temos várias imagens, mas elas não atrapalham a observação dos conteúdos, das informações. Eles até ajudam, né, porque o público-alvo ele usa bastante a imagem para formar a significação, certo? Esses espaços em branco, né, eles não são tão presentes neste infográfico aqui que nós observamos, mas nós temos alguns em que nós temos vários espaços em branco, né? Então não há uma poluição, muitas imagens, muitas informações perdidas. Então esse é o objetivo do infográfico, trazer a apresentação do conteúdo de uma forma bem fácil, né, e bem visual. Tá? Agora sobre a atividade, tá? Eu quero que você descreva na atividade 3 algumas das características observadas nesse infográfico aqui ao lado, tá bom? Observe e escreva aqui quais são as características. Já voltamos. Certo, pessoal? Em relação às características, então vamos observar aqui quais são as características presentes. Então, o que houve ali? Houve o uso de imagens bastante sugestivas, tá? Relacionadas à mensagem de perigo,
certo? Que é ficar sem um elemento tão essencial, a água, né? O pesadelo, há um perigo, há um risco. Ficar sem água não é bom, certo? Às vezes a gente, por um dia, fica sem a água ali por algum problema, né? Suspensão de fornecimento e já é algo tão ruim. Imagina ficar por vários dias ou meses sem a água, né? Isso acontece em muitas regiões do nosso Brasil, infelizmente, certo? Então, há ali também dados sobre o consumo da água em cada atividade do nosso cotidiano. E também ela é bastante criativa e didática. A temática, além disso, ela é bem definida. Então, todo mundo sabe que está falando sobre o consumo da água, certo? Alguns tipos de infográfico. Então, eu quero que você perceba aqui nas imagens alguns tipos de infográfico que nós conseguimos observar aí nas revistas, nos jornais, na televisão, tá? Então, observe aqui comigo. Esse estilo aqui, em livros didáticos também aparece, tá? Linha do tempo, por exemplo, em história aparece isso, né? De linha do tempo. Então, esse infográfico aqui, ano tal, né? Informação a respeito desse ano. E aí vai seguindo. Em revista isso também é bastante frequente, né? Bastante observado. Ou às vezes em jornal. Lá no final do ano também tem aqueles programas de retrospectiva, né? Os fatos que marcaram o ano de 2020, por exemplo. Né? Aí aparece, sim, em cada mês algumas informações sobre o que aconteceu de mais chamativo ou de mais importante. Tranquilo? Um outro tipo que aparece bastante são os fluxogramas. O que é fluxogramas? São modelos interativos, tá? Onde a resposta de uma pergunta direciona o leitor para o próximo. Né? Por exemplo, você respondeu sim, aí você vai seguir por uma das possibilidades. E aí você vai chegar a uma definição. Né? Se você respondeu não, o caminho das suas respostas vai ser outro, certo? E se você está indeciso, no meio do caminho, você chega a uma outra situação. Então, isso é fluxograma. Isso acontece bastante lá na internet, né? Quando a gente está respondendo algum questionário, às vezes ele não... Se você respondeu sim, então identifique qual é essa informação ou siga por esse outro caminho, né? Então, isso é bastante frequente no nosso dia a dia, bastante na internet, tá bom? Bastante mais visualizado na internet. E sobre ainda os infográficos, também na internet, né? Possibilita esse quiz interativo, né? Então, você vai clicando ali, vai abrindo, conforme a pergunta que você vai respondendo, vai tendo um direcionamento diferente, uma espécie de jogo mesmo, né? Você faz ali um jogo, um treinamento sobre um determinado conteúdo, e aí, conforme você clica naquele elemento, ele te direciona, né, para uma próxima tela ou para uma próxima ação, ele te demonstra, né, o que acontece seguindo por um caminho ou por outro, tá? Então, essa questão da interatividade aqui é bastante frequente no meio da internet, de alguns sites, pelo menos assim, sites de conteúdo de jogos ou mesmo conteúdos educativos, tá bom? Também nós temos esses tipos de infográfico comparando ideias, apresenta diferentes visões ou opções sobre um produto ou sobre um tema, tá? Então, analisando o A, nós temos tal ponto, analisando o B, nós chegamos a outra situação, né? Então, aqui é só ilustrativo, tá? Não tem informação aqui nesse gráfico, mas há uma comparação, ideia A com ideia B. Aí você vai decidir por qual caminho você vai optar, tranquilo? E agora nós chegamos ao ponto da atividade número 4. Então, eu quero que você observe aqui comigo o que está sendo pedido, né? Nós vamos fazer a leitura aqui desse trecho. Não deixe o consumo de água virar o seu pior pesadelo. Nesse trecho aqui, virar seu pior pesadelo, que está destacado. É possível afirmar que foi utilizada uma figura de linguagem na expressão destacada? Sim ou não? Aí você vai responder sim ou não, e se sim, você vai dizer qual é essa figura de linguagem. Vou dar um tempinho para você e já volto.
Legal, pessoal, vamos lá. Então, havia ou não havia uma figura de linguagem aqui nesse virar seu pior pesadelo, nesse trecho aqui? Havia ou não? Vamos ver? Sim, há uma figura de linguagem. Qual é ela? A figura de linguagem utilizada aqui foi a metáfora. Por quê? Porque ela compara a falta de água a um pesadelo, certo? Porque o pesadelo é algo desagradável. Justamente por isso, essa figura de linguagem, metáfora, apareceu ali nesta frase. Bacana? Agora eu quero convidar você a prestar atenção sobre o que nós devemos observar na leitura de um infográfico. Quando nós fazemos a leitura de um infográfico, nós devemos observar algumas situações, tá? Alguns infográficos, eles não apresentam uma ordem precisa de leitura, não é igual a um texto que tem uma ordem lógica, tá? Assim, pode-se começar a ler por qualquer texto ou quadro, tanto faz. Agora, caso o leitor tenha necessidade, caso ele precise seguir uma ordem lógica, uma ordem correta, geralmente são utilizadas flechas ou alguma indicação numérica. Por exemplo, aqui é o quadro 1, quadro 2, quadro 3, assim por diante, né? Ou uma flecha direcionando qual é o caminho. Por exemplo, o ciclo da água. Tem lá o ciclo da água no livro de ciências. Então, tem flechinhas apontando para os próximos passos em relação ao conteúdo do ciclo da água. E assim por diante, né? Em relação a conteúdos jornalísticos ou conteúdos educativos, beleza? Agora, atividade número 5. Então, observe aqui comigo que está sendo perguntado em relação ao nosso infográfico, que efeito de sentido o uso de imagens, tá? Especialmente de um dinossauro, provoca no público leitor. Que efeito isso cria? Observe e responda. Já voltamos. Voltamos, pessoal. Vamos ver aqui qual é o efeito de sentido, né, desse uso do personagem dinossauro aqui no nosso infográfico. Então, olha aqui. Provoca uma ideia de proximidade, de vínculo afetivo entre quem? O autor, né, o conteúdo do infográfico com o público adolescente, esse público leitor adolescente ou jovem, que em sua maioria ele simpatiza com esse personagem dinossauro, certo? Portanto, o conteúdo ele prende a atenção desse interlocutor. Então, tem um objetivo por trás do uso dessa imagem, né? Não foi colocado por acaso ali dentro do infográfico. Beleza? Agora nós temos um novo gráfico aqui, um novo infográfico, aliás, certo? Então, observe aqui comigo do que ele trata. Ele também está tratando do nosso tema água, tá?
A água que você não vê. Então, é o título dado a esse infográfico. Então, nós temos várias informações aqui sobre o consumo de água, enfim, né? Depois nós vamos ter alguns recortes aqui nos próximos slides aqui para você. Cada brasileiro consome, em média, 5.559 mil litros de água por dia, em média, porque alguns consomem muita, outros consomem pouca, tá? Aí é o valor somatório de toda a água utilizada, seja direta ou indiretamente, para a produção de bens e consumos, tá? Então, todos os produtos que nós usamos, seja comida, seja vestuário, enfim, tá? Os vários produtos que nós utilizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E ali tem o volume consumido por setor. Daqui a pouco nós vamos explorar, então eu não vou entrar nesse gráfico agora. E esse outro gráfico aqui, ele vai dar uma relação de informações por produto, né? Sobre quanto cada produto aqui apresentado consome na sua produção, desde o início até chegar à nossa residência, tá bom? Então aqui como curiosidade, por exemplo, tá? Em relação a roupas, para produzir assim uma calça jeans, são gastos em média 1,9 mil litros de água, tá? Para produzir uma camiseta de algodão, 2,7 mil litros, é muita água, né? Para produzir 1 quilo de queijo, aqui na questão dos alimentos, são gastos mais ou menos 5 mil litros. Tá? Por quê? Porque é desde a produção, enfim, né, todo o processo. Aqui em relação aos costumes, nós, para vermos TV, nós consumimos cerca de 30 mil litros de água. É muita água, né, gente? E aqui nós temos para uma folha de papel, aquela folha de papel sulfite que a gente usa na escola, né, a gente gasta 10 litros, tá? 10 litros de água para produzir essa folha de papel, uma única folha. Então, é um consumo exorbitante, tá? Agora, em relação a um trecho aqui desse infográfico, nós temos a atividade número 6. Então, observe aqui comigo. O que o item 5.559 mil litros de água por dia pretende comunicar? Qual é o sentido disso? O que ele está informando exatamente? Tá? Pensa um pouquinho, responda e já voltamos. Beleza, povo? Vamos lá. Então, 5.559 mil litros de água por dia. O que ele está comunicando? Então, ele está comunicando justamente o elevado consumo de água por cada brasileiro, em média, tá? 5.559 mil litros em média. Aí, considerando essa produção total, tá? De bens e consumos e as atividades do nosso cotidiano. E aqui, esse gráfico aqui que eu trouxe para você, só vamos observar basicamente
cada setor o que consome, né? Nós vemos que a agricultura ela consome a maior fatia de água, não são as nossas casas, as nossas residências que consomem a maior quantidade, justamente a agricultura. Ó, observe, 72%. Esse dado é de 2012, né? Está um pouquinho defasado, mas ainda acredito que por ser uma fatia tão grande, né? Essa informação ainda ela deve estar muito próxima disso, tá? A indústria, 7%, cidade, 9%, e as nossas criações de animais, mais ou menos 11%, tá? Esse é o consumo aqui deste gráfico. Atividade número 7, pessoal, observe aqui, ó, observando o gráfico. De acordo com esse gráfico, qual é a atividade que apresenta o maior gasto de água, tá? Entre todas essas atividades aqui trazidas para você nesse trecho do gráfico. Observe e já voltamos. De volta, pessoal. Beleza? Vamos ver aqui então qual é a atividade que consome mais água entre todas essas? Na produção de acessórios. Então nós temos ali o consumo para produzir um carro. Olha só a quantidade. 144,3 mil litros de água são gastos para produzir um único carro. Então é muita água, né? Nós não podemos ter todo esse consumo. Enfim, é necessário, mas é um desperdício, né, de água, enfim, que acaba prejudicando todo mundo, né? Mas só para a gente prestar atenção, né? Além desse gasto, desse consumo, nós temos o nosso consumo diário e os nossos desperdícios. Sobre a atividade número 8, observe aqui comigo, o que eu estou perguntando para você. Qual é o efeito de sentido criado pelo uso de uma pessoa aqui no centro desse infográfico? O que essa pessoa colocada aqui no centro, ela está representando? Que sentido? Pensa um pouquinho e já voltamos.
Beleza, pessoal? Então vamos conferir qual é o efeito de sentido criado? Então o efeito de sentido criado é a representação de que o ser humano está no centro da cadeia de consumo, né? Ele é o principal responsável pelo uso desenfreado da água, o que está prejudicando a todos nós, né? Infelizmente, tá bom? E agora um quiz aqui, rapidinho para a gente pensar um pouquinho. A água que você não vê, então em relação a esse título, qual é a intenção desse enunciado aqui? Tá? É afirmar que a água é invisível? É mostrar que a água é transparente? É sugerir que o desperdício de água passa despercebido? Ou é sugerir que a água encontra-se no subsolo? O que será? Hein? A água que você não vê. Acho que é desperdício. Será? Você também está pensando igual eu? Sim, letra C, sugerir que o desperdício de água passa despercebido, né? Não é mostrar que a água é invisível, não, né? Então, a gente percebe, a gente já consegue ter essa informação, né? Por todas as leituras que a gente fez, o quanto a gente já evoluiu em relação à linguagem, certo? Se fosse uma criança, talvez ela pudesse responder alguma outra alternativa aqui, né? Mas vocês do 6º ano já sabem que está se referindo ao desperdício que passa despercebido. Beleza? E sobre o resumo aqui, um pouquinho da nossa aula, o que a gente conversou até agora, né? Nós falamos bastante e fizemos a leitura de um infográfico, de 2 infográficos, na verdade, identificamos o tema desses infográficos, localizamos informações explícitas, aquelas de fácil compreensão, interpretamos o texto com auxílio de materiais gráficos diversos, e também identificamos a finalidade desse texto, tá? Então, agradeço a vocês que ficaram comigo até agora, né? Quero mandar um abraço para o pessoal de Campo Largo, que está nos acompanhando aqui no Aula Paraná, e também para o pessoal de Colombo, beleza? Então, agradeço muito você que esteve comigo e até a próxima.